Queridos, a paz do Senhor, quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, que está escrito assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Queridos, mediante essa palavra, ou esse versículo que agora lemos, é interessante notar que o escritor dessa carta aos Hebreus, ele está dando uma demonstração bem clara como se aproximar de Deus. Primeiro ponto, crer. Acreditar que Deus existe e que, como só não existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, como buscar a Deus? O que significa essa palavra buscar a Deus? É colocar Deus na parede, como algumas pessoas estão falando por aí? Supostos pastores, né? Colocar Deus na parede? É determinar? Eu determino? Não, negativo. Em primeiro lugar, Deus é Senhor. É de cima. É soberano. Ele é grande. Nós, humanos, falíveis, meros humanos, somos de baixo. Somos frágeis. Somos limitados. Mas como se aproximar de Deus? Então, pastor Reginaldo, aproximar de Deus, primeiro, educação, reverência, oração, jejum, quebrantamento. Esta é uma das formas de se aproximar de Deus, ou por que não dizer a forma de aproximar-se de Deus. Mas não é só isso. Aproximar-se de Deus e ter fé, definitivamente, que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas e a fé, pastor Reginaldo? O que é fé? Como explicar a palavra fé? Fé, na verdade, ela é inexplicável. Fé não é palpável. Fé não conseguimos ver a olho nu. Não conseguimos. Fé, ela é sentida. E ela é o passaporte único para chegarmos à presença do grande Deus, Jeová. Sem fé é impossível. A fé, Hebreus 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, a fé ela faz a gente ver o invisível. Quando alguém diz assim, não dá, não tem jeito, não adianta, não vai conseguir. Você, pelos olhos da fé, e que já se aproximou de Deus, você consegue ver além das montanhas, você consegue ver além das lutas, você consegue ver além das dificuldades. Então isso é fé. E como provar isso, pastor? Nós temos na Bíblia Sagrada homens e mulheres do passado que provaram isso ao pé da letra. Pessoas simples, pessoas tementes a Deus, pessoas que obedeceram à santa palavra de Deus e que, por sinal, chegaram ao destino certo e galgaram os seus objetivos. Sonhos foram concretizados, bênçãos foram realizadas, milagres foram alcançados. Por causa de quê? Porque da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Deus ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é imutável. Ele detém todo o poder que há nos céus e na terra. Por que não dizer que Ele é o próprio poder? Quando eu digo isso, eu digo que para Deus nada é impossível. E essa situação que você está passando pode ser impossível aos teus olhos. Enfermidades, lutas, portas fechadas, tristeza, angústia e tanta coisa mais. Se você depositar a tua fé em Deus e buscar a Deus de coração quebrantado e se dobrar-se aos pés do Senhor, você pode ter certeza de uma coisa: você será respondido e a bênção virá sobre a tua vida. O milagre vai vir sobre a tua vida. Objetivos serão alcançados, metas serão alcançadas, sonhos serão realizados. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque eu tenho experiência própria, pela graça de Deus. Quase 30 anos servindo esse Deus. E Deus tem me abençoado de forma grande, a minha família, e tem provado isso, a sua infinita misericórdia para conosco. Mas eu aprendi a ser dependente de Deus. Não olhar pelo que as pessoas falam, principalmente os invejosos, pessoas de baixa estima, murmuradores, pessoas pessimistas, não. A Bíblia diz que olhar para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Então olha para Jesus Cristo, o soberano. Mas Jesus, olha para Ele.
Olha, fita os olhos no Senhor. O que é fitar os olhos no Senhor, pastor? Caçar algum ponto no espaço sideral para estar olhando, caçando Jesus? Não. Fitar os olhos no Senhor, oração, confiança, fé, segurança. O que é fé? Mais uma definição para mim. Segurança num Deus Todo-Poderoso, que tem poder para cumprir, para realizar, para fazer. E acima de tudo, Ele é misericordioso. E o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, foi a porta de entrada para termos acesso à presença gloriosa e o trono da graça, onde Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Como se não bastasse, está intercedendo por nós. Mas tem personagem na Bíblia, pastor Reginaldo, que você consegue provar. Nós temos exemplo de Abraão, por exemplo. Abraão, um homem de fé, saiu de uma terra. O Senhor disse assim: Abraão, sai do meio da tua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Capítulo 12 de Gênesis. Em primeiro lugar, o Senhor prometeu que iria fazer de Abraão uma grande nação. Abraão, a esposa estéril, tinha tudo para desanimar, tinha tudo para desacreditar. Segundo, vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Ou seja, diante da ótica divina estava tudo definido, a terra. Mas na ótica de Abraão, ele ia em direção a essa terra desconhecida. Mas o que levou Abraão a alcançar esses objetivos e alcançar a bênção de Deus? A promessa de Deus e a fé na promessa do Deus da promessa. Saiu da sua terra. Abraão tinha 75 anos de idade. Lá por volta de 99 anos, 25 anos aproximadamente, a bênção de Deus foi impetrada na vida de Abraão quando nasceu Isaac. Então, uma questão é o tempo da promessa. A outra questão é o cumprimento da promessa. Entre o tempo que Deus faz a promessa e o cumprimento pertence a Deus. Cabe a nós, servos de Deus vivo, do Deus vivo, obediência, temor, reverência ao Senhor e esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Isso é confiança, isso é segurança. Uma coisa eu posso garantir a você que está do outro lado: aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados, jamais serão confundidos, jamais serão frustrados. Nós temos exemplo, por exemplo, de Ana, uma mulher também estéril, almejava ter filhos, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, por exemplo. Naquele tempo o esposo tinha 2 esposas. Ele tinha, então, o marido da Ana, o Eucana, tinha a Penina e tinha a Ana. Ana era a prioridade para ele. A Penina tinha filhos, Ana não tinha. Mas um determinado dia ela saiu de casa e foi a Siló e curvou-se perante aos pés do Senhor no templo. E ela estava numa situação tão difícil, de amargura de alma, tristeza aguda, que ela não conseguia falar. Mas ela balbuciava os lábios, e o sacerdote ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. E ele chamou ela de embriagada. E ela disse: meu Senhor, a tua serva não está embriagada, a tua serva está atribulada de espírito. E ele entendeu e disse assim: vai embora para a tua casa e o Deus de Israel seja contigo. E o que aconteceu com Ana? Ela pediu um filho. O Senhor deu 7 filhos para ela. O Senhor deu 7 filhos. E aquele filho que ela pediu, o Samuel, foi sacerdote, profeta e juiz. Então o Deus que nós servimos, quando nós confiamos nele, quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé e descansamos no Senhor, pode ter certeza de uma coisa, e certos de uma coisa, que Ele nos dá além daquilo que a gente pede. A gente está pedindo A, Ele nos dá B, C e assim por diante. Mas é necessário ter paciência. O que é paciência, pastor? A capacidade de suportar. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de estar numa fila. Tá? Mas com Deus é dessa forma. Ele é Senhor e nós somos servo. Uma coisa é certa, no tempo do Senhor, o teu tempo pode ser que está chegando agora. Essa mensagem pode ser que está indo de encontro a você para alavancar a tua fé e você tomar posse da sua vitória. No tempo do Senhor, a vitória é garantida. Você é coroado de bênçãos. Então sempre falo uma coisa: a lição de Deus para a nossa vida é o deserto. Mas logo após o deserto, tem o campo fértil e o bosque. E do outro lado, você cantará o hino da vitória e glorificarás o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa. Pastor Reginaldo, palavra cristocêntrica. Escreva lá no meu canal, palavra cristocêntrica. Pastor Reginaldo Mota. Deus te abençoe.